A paz, queridos, Feliz Natal para você que está aí me ouvindo, para toda a sua casa, que você tenha um dia muito feliz. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração. E nós adoramos ao Senhor também, de uma forma especial, entregando ao Senhor uma oferta. A gente sabe que quando amamos alguém, nós amamos presentear, não é? As pessoas são importantes para nós e nós queremos abençoá-las com presentes. Assim é o nosso Deus. A oferta, ela tem esse significado. Quando você considera Deus o seu Deus e quando você está feliz com aquilo que Ele está fazendo na sua vida, ou entendendo, mesmo em circunstâncias adversas, que o Senhor ali está e está cuidando de você, nós temos prazer em ofertar na casa do Senhor, em adoração, trazendo, no templo, para que a obra do Senhor se estabeleça nesse tempo. Então eu quero que você agora acione o QR Code e deixe uma oferta ao Senhor. Na época do Natal, nós presenteamos a muitas pessoas, aquelas que nos são amadas, mas o Senhor Deus é aquele que ocupa o primeiro lugar no nosso coração, e não podemos deixar de trazer um presente para o Senhor, porque o Senhor Deus foi aquele que nos deu o maior presente de todos, porque o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus aqui na terra, para que através dele e através do seu sacrifício tivéssemos vida eterna. Então o melhor presente Deus nos deu, que nós possamos também ter um espírito grato e um espírito de adoração, trazendo essa oferta especial de Natal. Acione o QR Code e traga a sua oferta. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Vamos todos juntos dizer isso. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Diga: todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Diga mais uma vez: te adorarei, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é, 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 por tudo que é. Deus é bom. A paz, queridos, Feliz Natal para você, que esse dia seja muito especial na companhia dos seus queridos, amados, familiares, mas mesmo se você estiver aí sozinho, saiba que Deus está com você e o Espírito Santo vai tocar o seu coração para que você se sinta plenamente amado. Natal fala sobre Jesus e fala sobre o amor supremo de Deus, porque Deus nos amou de tal forma que Ele enviou a Jesus Cristo para que nele nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E eu quero falar sobre isso nesta manhã. Nós vamos refletir um pouco sobre aquilo que a Trindade fez por nós, essa ação completa de amor, de resgate e de salvação. Hoje eu quero falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês sabem que os católicos, eles têm até uma manifestação de expressar isso. Eu não sei, eu acho que todos vocês sabem. Eles falam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho isso muito lindo, porque eles manifestam, adoração à Trindade. E eu quero falar sobre este tema nesta manhã. Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Trindade.
as 3 manifestações de Deus: o Pai Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, que está nos céus e comanda todo o universo segundo a sua vontade. O Filho, que é Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai e se tornou homem, filho de Maria. Não é? A gente sabe que Maria concebeu pelo Espírito Santo e teve um menino. O menino Jesus, que cresceu e quando o homem se entregou voluntariamente, morrendo na cruz para nossa salvação. E o Espírito Santo é a 3ª manifestação de Deus, que é Deus em nós, habitando em nós. A gente sabe que na antiga aliança, na aliança da lei, o Espírito estava entre os homens, entre a humanidade, mas foi enviado um outro Consolador, segundo a palavra que hoje está em nós. Então, a Trindade nos ama e trabalha a nosso favor. Mesmo sendo criaturas, adotados como filhos, o nosso Pai, o nosso irmão Jesus Cristo e o nosso Consolador, eu costumo chamar o Espírito Santo de companheiro constante, está aqui para nos favorecer e nos abençoar. Em primeiro lugar, é importante que nós saibamos que o Filho é o caminho até o Pai. Quando o homem pecou, ele perdeu a comunhão com o Pai, com o Criador. E desde o Gênesis, já foi liberado por Deus uma promessa e uma profecia, que da semente da mulher, da semente de Eva, nasceria um homem, não é? Que pisaria a cabeça da serpente e o destruiria. E essa pessoa é Jesus Cristo, que nasceu de Maria, concebido pelo Espírito Santo, e ele veio para nos mostrar o Pai, porque Jesus é o caminho até o Pai. O homem, pelo pecado, rompeu esse relacionamento, e Deus, que visitava Adão e Eva todos os dias, na viração do dia, já não mais teve essa plena comunhão. E Jesus Cristo, quando ele veio, e nós que cremos nele e aceitamos aquilo que ele fez na cruz por nós, isso nos dá acesso até o Pai. Jesus é o caminho até o Pai, é a ponte que nos liga a Deus. Tem o texto lá em João 14, de 1 a 6, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Por que Jesus disse isso? Porque os discípulos estavam aflitos, porque ele estava dizendo que ia embora. Então ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está tendo a última conversa com os discípulos. Então ele está explicando o que vai acontecer. Ele disse assim: olha, vocês não fiquem aflitos, porque eu vou embora. Mas aonde eu vou, lá na presença do meu Pai, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Porque o judeu, quando ele casava, ele trazia a noiva para a casa do pai. Na verdade, a casa ia aumentando, ia fazendo um puxadinho para os filhos que se casavam, trazendo as suas esposas e formando as suas famílias. E Jesus está usando essa figura. Ele diz assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas lá tem muitas moradas, e um dia eu vou voltar e vou levar vocês para morarem comigo lá. E ele continua dizendo: olha, vocês sabem para onde eu vou. Aí os discípulos disseram assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, nem sabemos o caminho. E Jesus disse essa verdade
tão impactante que transforma as nossas vidas. Ele diz assim: eu sou o caminho que leva ao Pai. Então, aquele relacionamento que foi rompido pelo pecado, hoje a gente tem acesso a Deus através de Jesus Cristo, quando cremos nele e no seu sacrifício. Então, Jesus é o caminho até o Pai, é o caminho na presença do Pai. Isso é muito especial. É por isso que nós celebramos o Natal, nós celebramos a vinda de Jesus, porque Deus nos amou plenamente enviando Jesus, e Jesus nos amou plenamente, que deixou a presença do Pai e veio até nós. E hoje, através dele, nós voltamos para Deus, para essa comunhão que nos traz plenitude em todos os aspectos. Mas, em segundo lugar, o Pai é visto no Filho. O Filho é a imagem do Pai. Vocês já ouviram aquela expressão? Nossa, parece que eu estou olhando para o seu pai, é a cara do Pai. Eu e a minha filha Érica, tem muita gente que olha para ela e diz assim: nossa, ela é a sua cara. Um dia nós fomos na minha cidade natal, e as minhas amigas lá, da infância, olharam para a Érica e disseram assim: nossa, não precisava dizer que ela é sua filha, porque ela é a sua cara. Ou seja, pelo DNA, a gente imprime as nossas características, não é? As características físicas. E aqui, o Pai é visto no Filho. Jesus é a imagem do Pai, porque tem o DNA divino. Ele é homem, mas ele é plenamente divino. E quando nós vemos a Jesus, nós vemos o Pai Criador, o Senhor Deus Supremo, aquele que governa todas as coisas. E a gente sabe que Jesus veio nos ensinar acerca do Pai, aquilo que o Pai deseja para nós, a sua vontade para as nossas vidas. Tem um texto lá em João 14, de 7 a 11, que fala sobre isso. É a mesma conversa de Jesus tendo com seus discípulos. E ele diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está dizendo assim: vocês me conhecem, portanto vocês conhecem o Pai. Como que você, Filipe, pergunta para mim, mostra-nos o Pai? Você está me vendo, portanto você está vendo o Pai. Porque Jesus, ele veio revelar as grandezas do Pai. Ele veio nos ensinar acerca do Pai. Ele veio mostrar a sua vontade. Quem ouve as palavras de Jesus, como ele diz aqui: olha, se você ouviu as minhas palavras são as palavras do Pai. As minhas obras foram manifestas pelo poder do meu Pai. Se você viu as obras que eu fiz aqui, você conhece as obras do Pai. Então, quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus é a imagem do Pai. E é tão impressionante isso. Essa verdade transforma as nossas vidas. Porque muitas pessoas têm dificuldade de ver a Deus. Porque estão muito envolvidas com esse mundo, né, com as coisas deste mundo, de forma material. E têm dificuldade de se abstrair para o espiritual. Mas Jesus é a manifestação de Deus aqui. Então muitas pessoas não entendem o Pai, mas quando olham para o Filho Jesus Cristo, a imagem de um homem que se entregou na cruz, ele ali olhando, ele pode entender o Pai e o amor do Pai. Você sabe que tinha uma das nossas discípulas que ela dizia assim: eu tenho muita dificuldade de
me relacionar com o Pai. Parece que o Pai está tão longe. Mas o Jesus, eu vejo Ele aqui, eu vejo Ele perto. Então eu não tenho dificuldade, Ele é meu amado. Então algumas pessoas acabam passando por isso, porque às vezes tiveram um pai distante. Então tem dificuldade de entender a paternidade de Deus, porque enxerga Deus muito longe, lá nos céus, né, reinando sobre todas as coisas. Teve pessoas que tiveram pais muito ocupados, pais sem interesse, então acha que Deus não tem interesse pela sua vida, pelos detalhes, pelas mínimas coisas, quando Deus tem interesse por todas as coisas na nossa vida. Então muitas vezes a gente transfere a paternidade que a gente teve aqui para a paternidade de Deus. E tem dificuldade de entendê-lo, mas a gente tem que crer que Deus é um Pai perfeito, um Pai de amor, que nunca vai errar com você. A sua necessidade, Deus vê por completo e de maneira profunda. E Ele é aquele que tem poder para suprir as suas necessidades, para preencher o vazio do seu coração, para preencher as necessidades da sua alma, para preencher o seu espírito e te tornar pleno, é te libertar daquilo que te oprime e também te dar todas as boas coisas, boas dádivas desse mundo. E Jesus foi claro sobre isso também, porque Deus tem interesse em nos dar os melhores presentes. Não é? Jesus disse assim, olha, se vós que sois pais imperfeitos, sabem dar boas coisas para os seus filhos. A gente no Natal, né, comprou o melhor que nós podíamos para os filhos. Eu já tenho neto, compro para os netos. Se nós que somos imperfeitos sabemos fazer isso, muito mais o Pai dos céus. Aproveite, meu querido, e peça nesse Natal aquilo que você precisa para o seu Pai celestial, para o seu Pai amoroso. Quando você pedir algo, Ele vai muito além do que você pede, muito além do que você pensa, muito além do que você imagina. Esse é o nosso Deus. Então, quando a gente vê o Filho, vê Jesus Cristo, vê o Pai, Ele é a imagem de Deus. A imagem de Deus manifesta, né? João, ele começa o seu evangelho dizendo isso, que Cristo é a imagem de Deus, é a manifestação de Deus. Então, quem vê a Cristo, vê o Pai. Eu gosto de, na época do Natal, ler pelo menos escolher um dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu escolho um e leio aquele evangelho, para que eu possa entrar na atmosfera do Natal, vendo Jesus, e a gente vê um Jesus amoroso, abençoador, um Jesus libertador, que liberta as pessoas, né, de demônios, de enfermidades, é aquele que traz a provisão, né, se manifestando na multiplicação dos pães. Era tanta comida que até sobrou. Então a gente vê um Jesus que tem paixão, né? Que tem amor para abençoar e trazer a provisão que todos nós necessitamos. Então, quem vê o Filho, vê o Pai. Quem lê a história de Jesus, entende o amor do Pai por nossas vidas. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é enviado pelo Pai. Estamos falando da Trindade, não é? O Filho é imagem do Pai, o Filho é caminho para o Pai, e o Espírito é enviado pelo Pai. Jesus, ele disse assim, lá, continua no João 14, do versículo 16 ao 17. Jesus, ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus está dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar, eu vou pedir a Ele para enviar o Consolador, o outro Consolador. Por que Ele está dizendo do outro? Porque o Espírito Santo já estava ali no meio dos homens.
trabalhando, mas agora seria uma manifestação diferente. Ele não estaria mais entre, mas ele estaria dentro de nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. A gente vê a velha dispensação da lei, que Deus orientou para construir um templo, e Deus foi habitar naquele templo, no Santo dos Santos. Mas hoje não. Hoje Deus enviou o Espírito Santo para habitar neste templo aqui, que é o nosso corpo. O Espírito Santo habita dentro de nós. A manifestação da Trindade, né? A terceira pessoa, ele desce e vem e habita dentro de nós. Não mais entre nós, mas dentro de nós. Isso é tremendo, porque o poder do Espírito Santo está em nossas vidas. Nós temos que, com a presença do Espírito Santo, primeiro buscar a santidade de Deus, para que cada vez mais que damos autoridade para o Espírito Santo dominar a nossa vida, mais do Pai nós nos tornamos, mais da sua vontade nós fazemos, mais dos seus mandamentos nós obedecemos, e assim manifestamos aquilo que Deus é nas nossas vidas, e o Espírito em nós nos empodera, né, para nós fazermos obras maiores ainda do que aquilo que Jesus fez. Porque, gente, isso é uma coisa que é impressionante, né? Jesus dizendo que nós faríamos as obras que ele fez e ainda maiores. Como que nós podemos fazer obras maiores que Jesus, se não pelo mesmo poder que operou em Jesus? Vocês lembram que Jesus foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele, e só depois disso ele começou o seu ministério? Porque ele precisou da presença do Espírito empoderando para agir, né, com poder, manifestando então fazendo todas aquelas obras que ele fez. E nós já temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, se cremos em Jesus Cristo, se entregamos a nossa vida para ele, e o Espírito Santo em nós nos traz poder para operarmos tudo aquilo que Jesus operou. A palavra de Deus diz lá nos evangelhos, ele diz assim: olha, eu vou mandar o Espírito Santo e com ele vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês vão ter poder de, mesmo tomando veneno, não serem mortos por conta disso. Os venenos não terão poder sobre vocês, ou seja, nós teríamos um poder sobrenatural sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre os ataques infernais, não é? De Satanás e seus demônios sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo é isso. Ele é enviado pelo Pai. Porque Jesus Cristo pagou o preço, voltou e rogou ao Pai. Você percebe aqui 3 pessoas, numa sinergia, né, trabalhando, como diz a palavra, conjuntamente para o nosso bem. Né? 3 poderosas manifestações do Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente percebe aqui uma dinâmica nessa trindade. Cada um ocupou o seu papel. O Filho, Jesus, quando ele veio, o que ele fez? Ele mostrou o Pai e glorificou o Pai. Jesus todo o tempo estava aqui falando do Pai. Ele diz: eu vim para estabelecer o reino do Pai. Eu vim para trazer as palavras e instruções do Pai. Ele sempre glorificando o Pai em todo o tempo. E quando ele morreu na cruz, o que ele disse? Está consumado. Está consumado o quê? A obra, a tarefa que o Pai me deu para fazer. Então todo o tempo era o Pai, o Pai, o Pai, o foco era o Pai, Jesus glorificando o Pai. Em João 14, 12 e 13, isso fica bem claro, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aqui Jesus está falando: olha,
eu glorifiquei o Pai. Mas vocês vão poder fazer obras maiores para glorificar o Pai. O Pai será glorificado. E ele diz assim: e tudo quanto vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha, Jesus, ele todo o tempo, e a gente percebe aqui em João, quando ele descreve a obra que ele vai fazer, ele diz assim: eu vou até o fim porque eu quero glorificar o Pai. A tarefa que o Pai me deu, eu vou cumpri-la cabalmente, integralmente, mas eu vou para junto do Pai. Vocês vão continuar aqui, vocês são os meus embaixadores, vão em meu nome. Vocês vão fazer as obras que eu faço e muito maiores ainda. E ele diz assim: mas eu lá, ao lado do Pai, vou interceder por vocês. E tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Eu farei, porque assim como eu, com grande poder, nas manifestações, glorifiquei o Pai, vocês também vão, através das suas ações, do poder manifesto através das suas vidas, vão glorificar o Pai. É por isso que Jesus está pronto para atender às nossas orações. Nós temos o poder de Deus operando em nós. Nós somos mais do que vencedores. Porque a vitória que o mundo recebe não é igual à nossa. A nossa vitória é superior, porque é a manifestação poderosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Nós, mesmo em circunstâncias adversas, nós temos paz no nosso interior, nós temos firmeza, nós temos convicção que Deus ali está. O Senhor Deus é o nosso livramento, o nosso suporte, e nós temos aquela força em Deus, a despeito das circunstâncias. Mas Deus também, através das nossas vidas, vai abrindo caminho, vai restaurando vidas, vai restaurando territórios, através da força do nosso testemunho, pregando o Evangelho, estabelecendo o Rei de Deus, através de uma conduta ilibada, através de um exemplo de vida, colocando em prática os princípios de Deus, mostrando Deus para o mundo através de nós, do nosso amor. Então é esse o poder que nós temos, é isso que Jesus falou, o Filho glorificando o Pai. Eu não estou mais aqui, mas o bastão está com vocês agora. Vocês é que vão caminhar para glorificar o Pai. Amém? O Espírito Santo glorifica o Filho e o Pai. O Filho glorifica o Pai. Agora a terceira pessoa glorifica a segunda pessoa, o Filho e ao Pai. O Espírito Santo glorifica Jesus e ao Pai. João 14, 24 a 26 diz assim, Jesus dizendo, né? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vem e ele vai auxiliar vocês. E ele vai fazer lembrar as minhas palavras, ele vai fazer lembrar tudo que eu fiz. Ele vai continuar, ele vai dar continuidade, ele vai orientar o seu caminho, ele vai estabelecer a vontade do Pai, glorificando quem? A Jesus e ao Pai. Amém? Essa é a dinâmica da Trindade. O Filho veio, glorifica o Pai. O Espírito Santo veio, glorifica o Filho e glorifica o Pai. E por último lugar, a Trindade está presente na salvação. Nós estamos celebrando o Natal. Jesus Cristo veio até nós. A gente sabe, né, que
provavelmente essa não é a data correta do nascimento de Jesus, mas é nesta data que nós celebramos, é nesta data que o mundo celebra que Jesus veio. Então, celebramos junto com o mundo, aproveitamos para trazer essa mensagem. E nós sabemos então que Jesus Cristo veio para nos salvar, e a Trindade, né, arquitetou esse plano de resgate. O Pai, desde o Gênesis, falou: olha, Satanás, você acha que você ganhou porque você convenceu a Eva? E a Eva convenceu Adão, e hoje eles estão, né, envoltos, comandados por uma vontade humana, pelo pecado, porque eles transgrediram a minha vontade. Ah, você pensa que você ganhou? Você vai ver a sentença que eu tenho sobre sua vida, sobre você, a sentença que eu tenho para a história, e a sentença que Deus Pai tem para a história da humanidade é resgate através de Jesus Cristo. E depois o Espírito Santo vem e completa a obra, porque Jesus, ele disse assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vem e vai preencher essa necessidade. Eu costumo chamar o Espírito Santo de companhia constante. Você é capaz de repetir aí? O Espírito Santo é a minha companhia, é o meu companheiro constante. Isso nos conforta tanto, é por isso que ele chama Consolador, porque o Espírito Santo, ele manifesta o amor de Deus que não nos deixou sós, mas ele está conosco todos os segundos da nossa vida. Desde que nós entregamos a nossa vida para o Pai, ele vem e habita, e ele não nos deixa um segundo sós, mas ele fica ali, mostrando o caminho, nos auxiliando em todas as coisas. E tem um texto que está lá em João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, Jesus falando, e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo aqui: você me ama? Obedeça os meus mandamentos, porque aquele que me ama vai seguir as minhas instruções. Porque mandamento não é restrição, mandamento não é opressão, mandamento é instrução, instrução do melhor para a sua vida. É isso que nós temos que mudar a nossa mente. Mandamento é instrução. Obedeça a instrução, que você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. Aquele que me ama, Jesus está dizendo, vai fazer o que eu mando. Eu sou Senhor, obedece os meus comandos. Aquele que me ama, você vai ser amado pelo meu Pai. Eu também vou amar você. Você me ama. Você vai ser amado pelo Pai, você vai ser amado por mim. E eu me manifestarei a você através do Espírito Santo de Deus. A Trindade trabalhando conjuntamente, em sinergia, um auxiliando o outro, se manifestando de forma diferente para nos salvar e nos trazer redenção completa. E a palavra de Deus diz que vida eterna é essa. A vida eterna não começa quando você morre. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem o Pai, a quem Deus enviou. Se você ama a Deus, se você conhece a Jesus Cristo e se entrega a Ele, você já está na atmosfera da vida eterna. Você vai viver sempre, constantemente, na presença de Deus, através da presença do Espírito Santo. Amém? Então se lembre, nesse Natal, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho que morreu na cruz e o Espírito Santo que está em nós. A Trindade trabalhando por amor
para a nossa redenção. Que você receba essa manifestação do amor de Deus, o amor que a gente não consegue nem expressar, é indescritível esse amor que fez tudo por nós e que quer nos dar vida e vida abundante hoje. Amém? Então, Feliz Natal para você, querido. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o que significa isso, entregar a vida para Jesus? É dizer para Jesus: Jesus, eu te agradeço porque você veio, porque o Senhor veio até mim, porque o Senhor morreu na cruz e os meus pecados são lavados porque o seu sangue foi derramado. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu confio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que me ama e que fez tudo por mim. A ti, todo o meu amor e a minha devoção. Amém? Nesse Natal, se você não entregou sua vida para Jesus, faça agora. E se você entregou sua vida para Jesus agora, você pode acionar esse QR Code aí, para que nós conheçamos você e possamos orar pela sua vida. Se você já tem Jesus, que esse Natal possa trazer um renovo, um frescor sobre o amor da Trindade por você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Feliz Natal para você, para a sua família, para todos que estão à sua volta. Que o Espírito Santo encha a sua casa com paz, com bênçãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.